Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao No Limite da Imaginação. Esse é um programa que conta histórias sobrenaturais que aconteceram e acontecem pelo Brasil e algumas vezes pelo mundo, de uma maneira direta e sem sensacionalismo. Meu nome é Johnny Madri e a partir de agora vocês ficam no limite da imaginação. Hoje vamos abordar um pouco da nossa cultura e do nosso folclore. Falaremos sobre o Saci, ou como é conhecido, Saci Pererê. O Saci Pererê é um ser mítico que habita as florestas e tem como grande característica o fato de ser travesso e pregar peças nas pessoas. Ele é um ser pequeno, com cerca de meio metro de altura, embora existam versões da lenda que falem que ele pode chegar a 3 metros de altura se quiser. Seguindo a descrição, na lenda o Saci é negro e possui apenas uma perna, com a qual se locomove rapidamente. É conhecido também por não possuir cabelos e nem pelos corporais, usar um gorro vermelho na cabeça e praticar o hábito do fumo pelo cachimbo. Algumas versões da lenda apresentam-no com olhos vermelhos, enquanto outras não trazem essa característica. Como mencionamos, a imagem clássica do Saci mostra-o como um ser mítico e travesso, que realiza brincadeiras e, por isso, muitas menções do passado referem-se a ele como endiabrado. Por ser agitado, o Saci costumeiramente está realizando travessuras por onde passa. Importante mencionar que dentro da lenda não existe apenas um Saci, podendo existir vários realizando suas travessuras ao mesmo tempo. Uma das práticas mais comuns realizadas pelo Saci é o ato de incomodar os cavalos, sobretudo durante a noite. Conta-se que o Saci costuma sugar o sangue dos cavalos, além de amedrontá-los durante a noite. Então, sempre que os cavalos estiverem agitados à noite, é porque um Saci esteve lá. Um sinal de que de fato um Saci tenha feito de suas travessuras com os cavalos são os nós e tranças que podem ser encontrados em suas crinas. O Saci também costuma incomodar os viajantes que encontra pela estrada. Ele assovia um som bem estridente que atormenta-os e deixa-os incomodados por não saberem de onde e de quem vem tal som. Além disso, costuma derrubar os chapéus usados pelos viajantes, danificar o freio das carroças, entre outras travessuras. O Saci também invade as casas para fazer suas brincadeiras. Ele pode queimar as comidas que estão sendo feitas, azedá-las se já estiverem prontas, além de desaparecer com objetos e apagar a luz das lamparinas. O redemoinho já foi visto por muitos como obra do Saci para levantar a folhagem e espalhar sujeira. Durante esse fenômeno, a lenda conta que é possível capturar o Saci. Para isso, basta lançar um certo tipo de peneira no meio do redemoinho. Aquele que capturar o Saci deve retirar o gorro da sua cabeça para que ele perca seus poderes sobrenaturais. O último ato é aprisioná-lo em uma garrafa com uma cruz desenhada nela. O objetivo dessa é impedir sua fuga. Conta-se que o Saci vive por 77 anos, sendo que, depois desse período, ele pode transformar-se em um cogumelo venenoso ou naqueles cogumelos que são encontrados nos troncos das árvores, os chamados orelhas de pau. Existem inúmeros relatos de pessoas que tenham tido avistamento do Saci ou de travessuras que eles tenham feito. Vamos contar alguns deles agora. Esse relato foi feito por minha falecida mãe, nascida no interior do estado de São Paulo. Me lembro dela contando os fatos sobrenaturais que aconteciam na cidade onde ela morava, Itapetininga. E um deles era justamente do Saci. Ela falava sempre que ia passar férias na fazenda do meu bisavô. Era uma fazenda muito grande, com criação de cavalos e gado. E durante várias noites, eles escutavam os cavalos correndo de um lado para o outro, incomodados com alguma coisa e relinchando muito. Ela dizia que meu avô saía com sua espingarda para ver o que estava acontecendo, mas via apenas os cavalos correndo. Pela manhã, ao acordarem,
iam até o estábulo e encontravam a maioria dos cavalos com as crinas e os rabos trançados. Meu bisavô sempre falava que aquilo era a obra do Saci e que haviam várias naquelas paragens. Isso chegou a acontecer várias vezes, segundo minha mãe. Agora vamos aos vários relatos de Saci na cidade de Porto Feliz, interior de São Paulo. Há vários anos, uma senhora cortou um feixe de lenhas, amarrou-os bem firmes e pôs em cima da cabeça para melhor levá-los para casa. Ocorre que, no meio do caminho, o feixe começou a pesar muito, a tal ponto que, desanimada, resolveu descansar na beira da estrada. Ao deixar o feixe no chão, pulou de dentro um saci, fazendo gracejos, rindo e batendo palmas. A mulher deixou o feixe no chão e saiu correndo de medo. Outra história dá conta da aparição de um saci no momento em que uma mulher recolhia as roupas no varal. Esse saci não fez nada, a não ser observá-la, de cima do muro do quintal. Não precisou mais nada para assustar a pobre mulher, que ficou uma semana sem dormir na própria casa, ficando na casa de sua mãe. Já outro relato diz sobre uma menina que, passeando pelo mato, viu num bambuzal alguns pequenos seres que se mexiam muito. Assustada, correu e não voltou ao local por algum tempo. No entanto, em sua casa começaram a ocorrer estranhos fenômenos, como a aparição constante de redemoinhos de vento próximo da residência e o fato do leite fervido frequentemente azedar. Por fim, acabou por testemunhar que tais eventos eram causados por um bando de sacis. Em outro caso, o menino saiu de casa com a incumbência de comprar leite. Entretanto, passado algum tempo, perceberam a ausência do menino. 2 dias foram necessários para que o encontrassem no meio do mato, conversando com o saci. Depois de encontrado, o menino revelou que se perdeu pelo caminho e foi capturado pela criaturinha. Na antiga Rua da Laje, em Porto Feliz, um saci costumava entrar pela janela do quarto de uma casa. Isso de madrugada. Uma vez lá dentro da casa, assoviava com tanta intensidade que deixava os moradores atordoados. Depois revirava tudo, achando graça em fazer tanta bagunça. Na fazenda Capuava, aconteceu que umas meninas brincavam de bonecas na rua, quando escureceu e longos assovios foram ouvidos. Desesperadas, correram para casa e deixaram as bonecas na rua. Quando os assovios cessaram, as meninas saíram em busca de suas bonecas. Algumas haviam sumido. As que restaram estavam quebradas. Na rua de terra, apenas pegadas de um só pé. Um dos relatos de Porto Feliz dá conta que o saci não é negro, mas tem a pele com tonalidade de vermelho queimado. E em vez de barrete, traz um topete de cabelo vermelho, anda nu e tem apenas uma perna. O garoto que conta esse relato é da cidade de Orlândia, no interior de São Paulo. Ele adorava passar suas férias na fazenda de seus avós. Em uma de suas andanças pelos pastos da fazenda, ele encontrou na fazenda ao lado um lindo pomar de mexerica. Resolveu pular a cerca e subir em um dos pés. Quando estava no alto, ouviu passos dentro do pomar. Quando olhou, viu o dono da fazenda acompanhado de seu cachorro. Na hora pensou que estivesse ferrado, mas o senhor Tião olhou para cima e falou com um sorriso no rosto: "Ladrãozinho, as mais doces estão no pé de trás." Ele desceu e começou a conversar com o senhor Tião e acabou descobrindo que o velho era criador de sacis. Ele não contava isso para ninguém, mas resolveu contar ao garoto, pois havia sentido confiança nele. O seu Tião levou o garoto para ver o viveiro de sacis. E chegando lá, o que ele viu foi um viveiro vazio. Ele quis entrar para ver se realmente tinha algum saci dentro do viveiro. O seu Tião não deixou, dizendo que se ele entrasse, levaria varadas nas pernas. O seu Tião disse que criava sacis devido às cidades estarem avançando para dentro das matas e acabando com essas criaturas. Depois que os sacis estivessem grandes, ele os soltava nas matas. Segundo o garoto, o seu Tião tratava os viveiros vazios com água, leite, verdura, doce de leite e fumo de corda.
Em uma outra viagem de férias do garoto na fazenda do avô, o seu tião foi fazer uma visita ao garoto dizendo que tinha um presente para ele. Entregou ao garoto uma gaiola vazia com a portinha presa com arame. Quando ele chegasse em sua cidade, era para ele ir até uma mata, abrir a portinha e deixar o casal de sacis sair e procriar. O garoto duvidou do que o seu tião estava falando, mas o velho insistiu que ele pegasse a gaiola naquela noite de lua brilhante e a levasse o mais distante possível das luzes da fazenda. Foi o que o garoto fez. Ao se distanciar das luzes, o garoto olhou para dentro da gaiola e viu realmente um casal de sacis, muito pequenos, apenas com uma perna cada um. No dia seguinte, o garoto retornou na casa do seu tião para pedir desculpas por duvidar das suas palavras. O seu tião olhou para o garoto e disse que em sua frente estava o mais novo criador de sacis, pois não é qualquer pessoa que consegue vê-los. Agora, falando em criação de sacis, eles têm um lugar especial no imaginário dos botucatuenses. Além de Botucatu, interior de São Paulo, ser a sede da ANCS, Associação Nacional dos Criadores de Saci, também é possível encontrar a figura do saci espalhada por toda a cidade. Entre a população, é comum algumas pessoas mais velhas afirmarem já terem visto as travessuras do personagem. O responsável por propagar o mito em Botucatu é o engenheiro José Osvaldo Guimarães, que assumiu ter importado 2 casais de saci para criá-los nas matas da cidade. Interessado no tema, há mais de 30 anos ele tomou conhecimento de um senhor em Minas Gerais que criava a espécie e decidiu trazer alguns para Botucatu. Um dia um caboclo aqui na cidade falou para mim que os sacis estavam diminuindo por conta do desmatamento. Então eu fui atrás de não deixar a espécie entrar em extinção. Chegando em Botucatu, os criadores soltaram sacis nas áreas rurais, ajudando a linhagem a se fortalecer. Brincadeiras à parte, José Osvaldo preserva a cultura dos sacis na região, cuidando do imaginário das pessoas, local onde esses seres realmente ganham vida. O engenheiro explica que o simples fato de falar sobre as lendas do saci garante a sua existência entre as gerações. Quero agradecer a companhia de vocês comigo em mais uma história sobrenatural que se passou e se passa no Brasil. Espero que tenham gostado. A partir da próxima história, estaremos mostrando relatos de casos sobrenaturais não só do Brasil, mas de todo o mundo. Por favor, deixem seu like, seu joinha e toquem no sininho. Daqui 15 dias, estarei de volta com mais uma história sobrenatural aqui no Limite da Imaginação. Até mais!